E enfim, achei muito interessante uma mensagem que você recebeu há muitos anos atrás, né? Uns 4 anos eu guardei, porque eu falei, eu preciso saber pra quem que vai isso daí. Aí ela me passou um negócio e falei, opa, é isso. É a mesma coisa do nome Argon agora. De 4 anos atrás, Como que faz pra... Não, eu guardei, porque na essa... verdade a gente sabe isso. Tem coisa que chega na mão, só que não é aquele momento. Aí chegou o momento, né? Os momentos estão chegando, as pessoas estão se agrupando, estão se juntando. É isso. Não, uma pessoa que tem ansiedade recebe um recado desse aí, não consegue guardar 4 anos. Mas é porque não está acostumado a ter contato desde sempre. Isso não é nem bom nem ruim, porque fica coisa assim, então os contatados. Não, eu não sou contatado. Eu já falei, eu sou cobaia. Servi de cobaia até hoje, porque é cobaia mesmo. Enfim. No sentido bom servidor. Da palavra, servidor, enfim. Então assim, essa informação chegou pra mim porque uma pessoa me passou e falou, olha, Marcos, essa informação tá lá. Eu olhei e falei, isso daqui eu vou até a página 2, mas eu não consigo ir pra lá. Aí ela pegou e me passou um negócio. Quando ela me passou um negócio, é automático isso, gente. Bem assim, eu falei, é pra ela. Mesma linguagem. Aí eu dei pra ela, olhou e falou, claro, porque esse código é esse código do mesmo código que eu te falei. Pronto, encaixou. Isso vai impressionando, né? Porque assim, poxa, aí se a gente for levar ao ponto de que a gente tem um pensamento de trazer os dois, e você tem um recado de que às vezes 4 anos atrás, sim, que você identifica que era passar pra ela, velho, há 4 anos atrás o programa nem existia ainda, pra vocês terem ideia. Verdade. Ué, é isso, mas é sobre isso, cara. É assim que funciona. Quando chega esses códigos, que é em formato de código de números, como que faz pra traduzir isso, Danila? Eu tô aprendendo. Você tem em um momento de um contato com eles? É que assim, é uma forma de assinatura. Né? Então, existe um padrão numérico. E aí, quando você começa a entender essa ciência, dessa matemática cósmica, você começa a entender que existem certos... vamos falar daquele deus Bolon-Ikté, né? Por exemplo, Bolon-Ikté, a dona Leda... tenho dificuldade de falar o nome dela, que é um nome alemão. Me perdoa, Leda. Leda Hofsteimer. Ai, meu Deus, preciso lembrar. Desculpa. Alemão é difícil. Alemão é difícil. E ela... Inclusive, eu estou para publicar esse artigo lá no meu site. Já tem alguns conteúdos dela. Quem tiver interesse pode procurar lá no meu site, Biblioteca Online, onde ela explica como que ela faz toda essa decodificação numérica, né, dessas mensagens e desses códigos. E por coincidência, que não é coincidência, né, ela me manda alguns materiais, eu ia analisar um material específico e ela me liga e fala assim, não, gostaria que você pegasse outro material na frente sobre o deus Maia, Bolon, que não é deus, né, mas enfim, a gente já chega nesse ponto, sobre Bolon-Ikté. E aí eu fui ler o texto. E aí, o que significa, né, a grosso modo, o nome desse Deus? Seria os 9 caminhos ou os 9 pés da árvore, algo nesse sentido. Né? E ela faz toda a numerologia também do próprio nome em si, e ela traça paralelos assim fantástico. Pessoal, é uma ciência assim de ponta, muito avançada. E ela vai provando por A mais B a relação que tem entre os comandos, enfim. E resumindo, né? Não é o que ela consegue provar no artigo? Que Bolon-Ikté não é um deus, é o comando dos 9, né? Que é esse comando que está por trás dos contatos do Marcos e do meu, né? E é esse comando. Lembra que eu queria falar nesse assunto no outro podcast. Eu falei para você, me pergunta da árvore da vida, e você acaba esquecendo, porque o que acontece? Eles vêm permeando toda a história da humanidade. Então, muitas vezes são confundidos como deuses, mas eles não são deuses. Sim. Eles são seres que auxiliam aqui o desenvolvimento do planeta. A retomada do planeta, na verdade. No desenvolvimento, a retomada. A retomada. Sim. Porque essa ideia de evolução, desenvolvimento também, ela é uma armadilha. Não é bem assim. Pelo menos é o que a gente pensa. Exato. E aí, por exemplo, eles vão ter origem lá no Egito. No Egito a gente vai ter o princípio das 9 Enéades, né, que são os 9 princípios cósmicos, né, os 9 deuses
originários do Egito, então eles vão influenciar nesse sentido. E essas 9 Enedes que vai dar origem às 10 Sefirotes da Kabbalah. Porque aí você vai falar, mas são 10 Sefirotes. Não é, porque a 10ª é a própria Terra. É a própria Terra. Entendeu? Então, assim, eles vêm permeando tudo isso e muitas vezes sendo confundidos como deuses. Mas quando você diz permear, você diz que assim, é como se eles regessem cada Sefirote? É que a Sefirote, ela tem origem, a gente tem que entender que a Kabbalah tem origem nas 9 Enedes, né? Todo aquele conhecimento judaico, ele foi, boa parte, herdado do próprio Egito. Então, o que eles aprenderam no Egito? Que existiam 9 princípios cósmicos de organização do cosmos, né? Só que eles... ao invés de interpretarem como sendo 9 seres que permeiam, né, supervisionam um planeta, eles entenderam como 9 deuses criadores, por exemplo. Aí tem essa deturpação religiosa, né, de colocar em patamar de Deus. Mas não é nem questão de deturpação. Isso daí que nem está falando, deixa eu falar uma coisa sobre para mim sempre veio como Bolon Week. Quem sabe de calendário maia, quem sabe do Telectonum, né, Bolon Week estava junto com o Pacal Votan. O Pacal Votan foi aquele no México, lá em Yucatán, que reinou lá por 300 anos, veio num ovo de luz, abriu o ovo de luz e ele saiu. Então era Pacal Votan e Bolon Week. E é interessante, quando ela falou para mim, ela falou é Bolon Week T. Eu falei, nossa, mas eu não conheço Bolon Week T, eu conheço Bolon Week, mas você vê que você pega o primeiro que é o I e o K. Foi abreviado. E o do meio foi abreviado. E isso nós estamos falando, nós começamos a falar ontem. Olha que doideira. As coisas que chegaram para mim, porque assim, né, no primeiro podcast eu expliquei para vocês, eu fiquei muitos anos em Yucatán, né? O destino me premiou para eu ser o cara que fez toda a divulgação daquele destino aqui pro Brasil, de Cancún, né? Eu cheguei lá em 1990 para fazer a publicidade de Cancún pro Brasil. Então assim, eu me enfronhei muito nisso daí. E aí vieram as missões. E essa questão que a gente tava falando foi quando eu fui fazer o curso do calendário maia com o Vandir Casagrande, que foi o primeiro cara que fez esse... vejam bem agora, começa a juntar as coisas. Tinha um movimento para começar a ter o calendário maia como o nosso calendário, não o calendário gregoriano. Então esse era um movimento que estava sendo feito mundial, né? Que era o calendário das 28 luas. Por quê? Porque o calendário gregoriano, ele é uma doideira, né? Ele foi um cata, né? Então tem julho, tem agosto que é o mês 8, não deveria ser o mês 8, tem setembro, né? Que não deveria ser um mês, que enfim, é uma doideira. Então esse cara começou com esse movimento. E por que eu tô falando isso? Porque quando ele fez o jogo do Telectonum, Danusa, lembra que a gente tava falando? O Telectonum é um jogo onde tem Bolon Week, que é esse ser, e Pacal Votan. E eles andam nas dimensões. É um joguinho de tabuleiro, gente. Que talvez comece a ser difundido hoje novamente isso daí. Para quê? Para que as pessoas comecem a entender como é que é o movimento.